Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio direto do Promagno em São Paulo. Sim, esse é o GEDUcast, o podcast do líder educacional. E você que está aqui hoje, nesse segundo dia do GEDUC, esse evento que mobiliza gestores educacionais de todo o país em busca de muito conhecimento, de muita troca. Parabéns! Mas caso você ficou com uma dúvida, continue com a gente aqui nesse ambiente digital, porque aqui também tem muito conteúdo. Ao meu lado, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo Bruno. Bruno, e dessa vez nós vamos falar de algo que vem adoecendo nossos professores, não só os nossos professores, mas como a sociedade um todo. A gente vem passando essa dificuldade em todo mundo de criar esse ambiente saudável, onde as pessoas têm uma relação saudável com o próprio ser, em controle de ansiedade, em entender como é que o ambiente está impactando a relação com o outro. Inclusive, nós fizemos até a divulgação dessa pesquisa. Verdade. E hoje nós temos aqui a pessoa para falar sobre essa pesquisa e os resultados, além de tratar toda a questão da saúde mental, do bem-estar. Viviane Minoso, seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar com vocês aqui para falar de um tema tão importante. Viviane, a gente, desde o final da Guerra Fria, miséria no ser, viu, bicho? Deixa eu contextualizar, irmão. Deixa eu contextualizar, porque contexto é tudo e a gente sabe que o processo de aprendizagem precisa de contexto. Desde o final da Guerra Fria, a gente começa a ver o mundo a partir de uma ideia de VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo. Tem também a ideia do mundo Bunny, que justamente busca entender o que Zygmunt Bauman chama dessas relações líquidas, e vem tantos outros autores falando sobre essa relação descorporificada do mundo digital, enfim, essa relação complexa que a gente tem com a gente, com o outro e com o meio. E como resultado da sociedade do cansaço, como diria Chun Han, grande autor contemporâneo, que vai discutir esse excesso de produtividade, de positividade, que faz com que muitas vezes a gente não se encontre naquilo que a gente faz, no outro, e gerando esse adoecimento. E a gente sabe que vocês rodaram, desde o ano passado, uma pesquisa muito importante para entender um pouco esse cenário. E eu queria começar perguntando como foi a construção dessa pesquisa, o entendimento e, claro, a importância do tema saúde mental e bem-estar. Com certeza, né? Depois dessa contextualização, vamos lá. Ele me obrigou a fazer isso. Foi lá no fundo, né? Mas são fatores interessantes, porque quando a gente olha para o contexto e a gente começa a falar da saúde mental, a gente precisa entender que saúde mental é uma questão que é multifatorial. Né? Eu tenho aspectos que são do indivíduo, que são do ambiente, que impactam tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional e comunitária. Então, a pesquisa que nós desenvolvemos, eu estou aqui, né, representando a Rap Academy, junto com meu sócio Marcos Vono, mas foi uma pesquisa que nós realizamos em parceria com o Instituto Semesp, com a FENEP, com a UMS, Consultoria Educacional. Por quê? O nosso objetivo foi abrir um espaço para dar voz para os profissionais da educação. Então, não é uma pesquisa focada só em docente, foi uma pesquisa realizada com foco para todos os profissionais da área de educação, com o objetivo de olhar a perspectiva da saúde mental e do bem-estar, né? Mas uma perspectiva de percepção. Então, não é uma pesquisa científica, mas nós utilizamos instrumentos, escalas cientificamente validadas, até para configurar toda essa estrutura da pesquisa. Por quê? A gente parte exatamente do contexto. Hoje, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós sabemos que 1 a cada 8 pessoas no planeta está passando por algum transtorno mental. Nós sabemos, por exemplo, que o Brasil é o primeiro país, né, o Brasil está na liderança aí em índices de ansiedade, é o segundo pior em termos de burnout e o quinto em depressão. E esses indicadores, eles nos trazem o quê? Um olhar não só para o mundo do trabalho, e aí fazendo recorte para as instituições de ensino, como para todas as pessoas. Então, imagina, né, o relatório no ano passado, nós temos a indicação de 516 mil pessoas foram afastadas do mundo do trabalho, segundo o INSS, por transtornos mentais. E desse público, 12% são docentes.
Então, se a gente for parar e olhar para que essas pessoas que estão sendo afastadas têm famílias, né? Imagina para uma criança que está num ambiente familiar que tem uma pessoa passando por algum transtorno mental. Um ambiente familiar que poderia ser, por exemplo, um ambiente seguro para que essa criança pudesse se desenvolver também é impactado. E nós sabemos que o excesso do uso de telas tem elevado o número, né, de casos de ansiedade, tanto com jovens quanto com crianças, inclusive crianças sendo internadas aí por abstinência pelo uso de telas. E a semana passada nós tivemos no dia 20 de março o Dia Internacional da Felicidade, que é um dia promulgado pela ONU, né, desde 2012, com foco em trazer essa conscientização sobre a importância da nutrição, do bem-estar e da qualidade de vida. E juntamente com isso vem um relatório, que é o World Happiness Report, que é o relatório de felicidade mundial, digamos assim, né? E o Brasil está em 32º lugar no ranking. De quantos? Agora o número total eu não lembro, mas de muitos, assim. Depois até... 5º em depressão e 30º... Não, e primeiro em ansiedade, né? Então, são 2 indicadores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está em primeiro lugar em índice de ansiedade. E, na verdade, nós já sabíamos, né? Eu trabalho, enfim, com pesquisas na área de saúde mental e bem-estar, então nós tínhamos uma perspectiva que o Brasil estaria em primeiro lugar no ranking em 2030. E esse índice já foi alcançado em 2024. Primeira vez nós vencemos, tô brincando. Triste recorde. É um triste recorde aí, Quando né? a gente está em primeiro... não presta. Não é bom. E quando a gente está aí, era pra ser... a gente tem um trabalho árduo pela frente. Você falou do uso da tela, mas existe uma correlação à quantidade de tela que o brasileiro vem consumindo, não tem? Tem muitos estudos, né? Assim, com relação à saúde mental, tem alguns estudos, mas, exemplo, a gente sabe que em termos de redes como TikTok, YouTube, a média é de 4 horas, tem gente que passa até 8 horas usando tela, né? E aí não digo só com relação à criança, com relação ao adolescente. Mas o que nós precisamos ter a consciência é que a nossa atenção, ela é disputada o tempo todo. Então, quando nós falamos com relação ao uso de tela, nós precisamos sair do piloto automático. Né? Nós sabemos, por exemplo, que as pessoas... o sistema ele é feito para atrair sua atenção. Então, de repente, você tem lá meia horinha que você poderia estar com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho. De repente, você vai lá ver uma mensagem que surgiu aí, um despertar. O que acontece? Você fica 1 hora, 2, 3 horas. Né? Hoje a gente tem algo chamado FOMO, que é Fear of Missing Out, que é, na verdade, esse excesso de informação que a gente acha que tem que ter controle. E a humanidade nunca teve tanta informação como temos hoje. Então, se a gente não começar a olhar para os nossos hábitos, para as nossas escolhas de uma forma intencional, a gente acaba indo aí em um fluxo que muitas vezes vai desperdiçando o nosso tempo. Viviane, eu queria entender agora, e desde já deixo registrado aqui o orgulho de fazer parte hoje, ainda que como host do podcast, mas desse ecossistema que o GEDUC está produzindo, porque tem premiação, tem expositores com soluções. Tem pesquisa. Muito conteúdo, e agora a gente falando de uma pesquisa cujo resultado está sendo amplamente divulgado dentro do evento. E eu queria trazer um pouco desse resultado para o debate, que você falasse um pouco dos números que essa pesquisa revela, para a gente seguir com esse nosso debate e entender o tamanho do desafio que a educação tem quando o assunto é saúde e bem-estar de professores, educadores de maneira geral. Perfeito. Essa pesquisa ela foi realizada em 5 dimensões. Né? Então, nós temos aí um perfil sociodemográfico e hoje nós temos aí mais de 70% dos respondentes que participaram da região sudeste. Então, acho que o nosso grande desafio é uma pesquisa com foco no território nacional, mas 52% dos respondentes são de São Paulo. Né? Então, o nosso objetivo aí, um grande desafio é que a gente consiga expandir para que na próxima edição, que vai ser em setembro, a gente consiga aí, divulgar mais para que nós tenhamos uma maior representatividade do nosso Brasil como um todo. Uma das dimensões é a saúde mental, e o que nós avaliamos, na verdade, foi o sofrimento psicológico dos profissionais da educação. O índice geral de saúde mental, né, da percepção. Então, aqui o que a gente precisa focar muito é a percepção dos profissionais da educação com relação a essas dimensões. A percepção é de 36,58% dos profissionais da educação com relação à percepção de sofrimento psicológico.
Ou seja, É muito quando nós alto. pegamos esses profissionais, eles têm uma percepção, né? Então, 36% em média dos profissionais da educação têm essa percepção de estarem passando por algum nível de sofrimento psicológico. Então, a questão aqui não é apontar como, onde, Sim, como, sim. mas sim A como eles percepção, percebem. é. Né? Dentro de uma escala que é cientificamente validada, que, enfim, a gente pudesse trazer esses insumos. Só que nós não queríamos olhar só para isso. E a questão da percepção do bem-estar psicológico. Então, nós usamos uma outra escala para mapeamento desse índice e nós temos 47,86% de percepção de bem-estar psicológico. Ou seja, mais de 50%, né, dos nossos respondentes têm uma percepção de de um baixo nível de bem-estar psicológico, que é um segundo dado. Puxa vida. E um outro dado, que é uma outra dimensão, então nós estamos falando do sofrimento psicológico, do bem-estar psicológico e do bem-estar no trabalho. Como nós mensuramos o bem-estar no trabalho? Por meio do engajamento. E nós sabemos que quando uma pessoa está passando por um nível de sofrimento psicológico, os próprios transtornos, como eles impactam as instituições de ensino? Diminuindo o nível de engajamento e produtividade, consequentemente, do resultado das organizações. Então, uma outra escala que nós usamos foi para mensurar o engajamento, mas nós sabemos que mais de 59% dos respondentes estão engajados. Então, a percepção de engajamento é de mais de 59%. Com todos os desafios, né, os profissionais ainda estão engajados. E para completar, algo que impacta muito no ambiente de trabalho é o nível de segurança psicológica. E com relação a esse índice, o índice geral de segurança psicológica, um índice geral de uma percepção de uma baixa segurança psicológica é de 57%. Então, ou seja, com todos os desafios, os profissionais da educação não se sentem muitas vezes seguros no ambiente de trabalho. Ou seja, é um indicador que nos traz algumas métricas aí para a gente atuar. Você consegue ter uma ideia geral do quanto que esses fatores implicam no absenteísmo, na ausência desse profissional dentro da própria instituição? Sim. Para vocês terem uma ideia, eu vou trazer dados, tá? Sim. Porque, né, aqui a gente não trabalha com inferências. Por exemplo, saiu uma pesquisa divulgada, até uma matéria. Preciso me relembrar, não lembro qual foi o canal, mas no ano passado, só em São Paulo, 95 professores foram afastados do trabalho por dia. Isso tem impacto de mais de 911 mil horas, né, de afastamento. Por quê? Nós estamos falando aqui que um profissional que fica afastado, em média, ele fica 35 dias longe do ambiente de trabalho. Então, isso impacta muito a questão do absenteísmo. Por quê? Nós precisamos entender que é diferente, né? Eu até falei na palestra. Quando você está com uma dor de estômago, o que você procura? Um gastro. Você está com uma dor no joelho, você vai procurar o quê? Um ortopedista. O que é a dor? É um sinal de que algo no seu corpo não está funcionando muito bem. E quando a gente fala de saúde mental, quais são os sinais que nós temos e não percebemos, porque é algo muito mais subjetivo? Então, muitas vezes, a pessoa ela só vai procurar uma ajuda quando ela já está realmente num nível, né, de adoecimento que ela fica disfuncional. Uhum. Exemplo, fala burnout. Burnout é o 4º nível do estresse. Então, nós temos o nível de alerta, de resistência, pré-exaustão, até chegar no burnout. Então, tudo isso impacta na nossa vida. Eu queria trazer para essa discussão um projeto que eu acho sensacional, que na verdade foi uma pesquisa que o Google fez com seus colaboradores chamado Projeto Aristóteles. Sim. No qual ela entrevistou 180 colaboradores porque ela queria entender o que fazia uma equipe de alta performance. E no primeiro momento, obviamente, como toda pesquisa, tinha ali a premissa, se eu pegar pessoas de idade diferente, combinar, se eu botar as pessoas para almoçarem depois... Grau de formação. E você sabe qual foi o resultado para equipes de alta performance? Segurança psicológica. Exato. A segurança psicológica apareceu como o principal indicador da performance. O que seria isso? As pessoas se sentirem seguras para justamente botar para fora suas ideias, sem medo de serem punidas, elas conseguirem se expressar e, obviamente, não correr risco a partir dessa expressão. Exato. Então, o Google chegou à conclusão, isso foi em 2012, que o que fazia a equipe dela ser eficiente e inovadora não era grau de instrução,
não era tempo de empresa. Não era o escorregador na empresa? Não era o escorregador, era garantir segurança psicológica para as equipes conseguirem se expressar de forma criativa. Excelente. Esse estudo, né, que é da doutora Amy Edmondson, que é da Harvard, inclusive a nossa base, né, da escala de pesquisa é baseada nesse trabalho também dela, é uma das maiores pesquisadoras em termos de saúde, de segurança psicológica e o impacto da saúde mental. E realmente, assim, o que a gente precisa olhar, né? A questão do medo, a cultura do silêncio. Muitas vezes a pessoa não fala porque ela não sabe, ela fala porque ela tem medo de se expressar e de alguma forma ela possa ser retalhada ou receber alguma... Qual que é o impacto no negócio? É que quando isso acontece, muitas vezes, a gente precisa aprender a errar rápido e corrigir rápido. Então, muitas vezes, se eu não me expresso, eu vejo um erro, ele tem impacto no negócio de alguma forma e eu não consigo corrigir. Então, a segurança psicológica ela é um fator preditor de criatividade, de inovação. Por quê? Porque a gente precisa aprender que nós somos todos seres humanos. E nós vamos acertar e errar, e o erro faz parte do aprendizado, né? Estamos falando aqui na área de educação. Não existe educação sem erro. Então, o processo de aprendizado, ele realiza assim, mas muitas vezes no ambiente, né, corporativo, institucional, nas organizações, nós não temos muito espaço para o erro. E isso impacta também na nossa saúde Eu acho mental. interessante que hoje, com todo o advento da tecnologia, quando qualquer modelo de LLM te dá uma resposta equivocada ou que algum processo de alucinação na resposta, pra gente tá tudo bem, porque ele está aprendendo. Agora, quando é o coleguinha do lado que erra, são 3 pedras na mão, bicho. A gente já até discutiu muito isso sobre o processo de avaliação, né? O erro dentro de um contexto da escola já foi muito tratado como punição, no sentido de você errou, você reprovou, vai repetir tudo. E graças a Deus a educação vem cada vez mais evoluindo para entender o erro como processo de aprendizagem e avaliação como um dado que gera informação sobre como aquele estudante aprende. Exatamente, porque os adultos, né, no ambiente corporativo, institucional, acham que tem que fazer tudo certo o tempo todo. Né? Inclusive, hoje a gente vê, né, o acesso à informação que é tão rápido. Então, é impossível um ser humano, né, processar tanta informação, num curto espaço de tempo. Né? A gente precisa ter as nossas colinhas, os nossos dados, né, para se balizar. Então, acho que essa questão, um outro dado importante, né, semana passada a gente teve o SXSW, falando sobre o maior festival de inovação do mundo, e um dado importante, né, que a gente tem cada vez mais visto, essa questão da humanidade das conexões, porque o mundo do trabalho ele não foi feito para formato que nós estamos vivenciando mais hoje. Então, isso está mudando. Segunda questão o nosso aparelho biológico aqui não foi produzido para trafegar, né, tanta informação e tanta intensidade em termos de sobrecarga de trabalho. Então, o ser humano precisa de pausa. Se eu não tenho pausa, eu adoeço. E a conexão. Nós estamos perdendo a conexão. E é isso que nos torna humanos. Então, a questão do isolamento social também é um fator preditivo de impacto na saúde mental. Bruno, é por isso que meu cabelo tá caindo e vamos lá. Gente, eu de fato comentei durante o programa e vou reforçar. O BTO tem muito orgulho de participar da 24ª edição da do GEDUC, justamente porque premiação é conteúdo e é informação. Essa pesquisa vem justamente ajudar você, gestor, você líder educacional, a performar melhor, não só enquanto resultado acadêmico, mas como resultado humano. Continue conosco porque aqui vai ter muito conteúdo ainda. Obrigado e até a próxima. Valeu!